Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do nosso programa Magazine Lance MZ. Já sabe que estamos cá todas as segundas, quartas e sextas-feiras e pode aceder e acompanhar o nosso programa através das nossas plataformas no Facebook ou no YouTube. No Facebook é simples, procure por lance.co.mz. Faça o mesmo também para o YouTube, procure por lance.co.mz. Também pode acompanhar o resumo daquilo que é a nossa informação no Instagram e no Twitter. Da mesma forma, procure por lance.co.mz. Vamos então aos temas que marcam esta edição. Começamos com o futebol, onde a Federação Moçambicana de Futebol fez o balanço dos primeiros 3 meses de governação de Faisal Cidade. Na sua primeira conferência de imprensa trimestral, o presidente da Federação Moçambicana de Futebol, Faisal Cidade, deu a conhecer as principais realizações do seu elenco do período que vai de dezembro de 2019 a março de 2020, tendo abordado várias áreas como administração, finanças, sponsors, marketing, relações públicas e comunicação, competição, seleções nacionais, departamento técnico, projetos e infraestruturas e acordos. Ao longo do seu informe, Cidade destacou algumas das principais realizações, que é o meu caso da contratação de novos quadros do nível de departamento técnico e de marketing, reuniões de firmamento de parcerias com Lacatone, Galp, BCI e HCB. Por parte da direção executiva, para cobrir os salários dos meses de dezembro de 2019. Infelizmente, não é? Para injetar capital é porque não havia dinheiro na caixa. E nós sabíamos que os nossos trabalhadores iriam entrar de férias ou às festas do fim do ano sem salário. E nós sabemos, aquilo que eu sei sobre a gestão desportiva, o salário é sagrado. O salário é sagrado. O que nós fizemos, alguns colegas da direção executiva, não é? Incluindo a minha pessoa, injetamos o valor para pagar os salários, o que nós fizemos. Também injetamos o capital por parte do presidente da Federação Moçambicana de Futebol para cobrir os custos da participação da Seleção Nacional de Futsal em Marrocos. Sabemos que estávamos numa fase para o CAN de Marrocos e nas contas da Federação não tinha dinheiro, não é? Então o presidente da Federação teve que injetar um valor substancial para cobrir, porque a não participação, a multa era enorme. Portanto, sabemos que a não participação, já estávamos há 15, 20 dias para a participação. Há um tempo limite que a CAF recomenda para a não participação. Então, tínhamos que participar e penso que foi uma decisão acertada. No período de referência, a FMF destaca a realização do workshop de sistema de competição, a aquisição de plataforma de observação de jogos e estatísticas para a equipa técnica dos Mambas, visitas de trabalho junto das associações provinciais. Aos treinadores, não é isso? Como é que eles podem ver a evolução do atleta? Além destes, há outros também. Então, isto lhes facilita bastante. Portanto, é uma plataforma um pouco cara. A Federação Moçambicana de Futebol adquiriu esta plataforma. É uma plataforma que em Moçambique não existe, tem que ser além fronteiras, não é? Conseguimos de Portugal, mas sabíamos da importância desta plataforma. Sabíamos da importância porque não é fácil, não é, sairmos para ir ver os jogos. Sabemos que agora, felizmente, temos muitos jogadores em vários países, não é? Estamos a falar do regional, que está num país, estamos a falar estamos na França, outro está em Portugal e assim sucessivamente. Então, esta plataforma vai facilitar a nossa equipe técnica da Seleção Nacional para observar estes atletas. No âmbito das infraestruturas, Faisal Cidade destacou a reestruturação de projetos de construção de estádios na província de Inhambane, na Machixe, Gaza, Manica e Enchimoio. Fizemos a comunicação à FIFA do cancelamento do projeto da construção do estádio da Machixe. Portanto, sabemos que a anterior direção tinha um projeto para a construção de um estádio com capacidade acima de 10 mil espectadores na Machixe. O que nós fizemos foi cancelar esse projeto, porque para nós, para esta equipa, vimos que não tinha enquadramento nem viabilidade
né, um campo na Machixe de 10 mil espectadores. Nós sabemos um Costa do Sol Machaquém, Costa do Sol Ferroviário, 3, 4 mil, 5 mil, e sabemos que poderíamos estar a construir um elefante branco, porque aquilo que eu sei é construir é muito fácil, a manutenção é um problema. O problema está na sua manutenção. E quando eu aproximei ao governo e ao município em Machixe, perguntando quem é que ia zelar pela manutenção, eles disseram que não seria da responsabilidade do município da Machixe, mas sim da Federação Moçambicana de Futebol. E achamos, para manter aquele edifício, né, precisamos de muito dinheiro. Então o que é que nós fizemos? Nós separamos o trigo do joio. Então fizemos, vamos construir sim, vamos construir pequena dimensão de 1.500 espectadores, uma parceria inteligente. Aí está, a parceria com o município da Machixe. Vamos pôr o campo sintético, o município vai fazer a outra parte e assim sucessivamente. Portanto, vamos construir entre 1.500 a 2.000 espectadores. Já o campo existente, sabemos, quem conhece a Machixe, tem lá um campo na Machixe, na cidade da Machixe mesmo, né? Dentro da cidade. Então nós vamos reabilitar aquilo, vamos pôr a relva sintética, balneários, vamos aumentar as bancadas, vamos melhorar significativamente a infraestrutura lá. Idem com o campo em Xaixai. Ainda neste trimestre, a FMF destaca a assinatura de acordos com a Liga Moçambicana de Futebol relativa à atribuição de direitos para a organização de Moçambola 2020 e com a Liga Portuguesa de Futebol e Federação Portuguesa de Futebol. O Moçambola 2020 ainda não tem data certa para o seu arranque depois de adiamentos por conta do Covid-19, mas os clubes que vão tomar parte nessa competição continuam a sua preparação. Tal é o caso do Machetes de Mucuba, que vai estrear-se esta temporada e vai ter no seu plantel jogadores que são militares. Qual é a expectativa do Machetes de Mucuba para esta competição? Onde é que vocês querem chegar? A expectativa é de querer pelo menos manter. Nós vamos lutar para tudo, vamos entrar com todas as garras, lutar para a manutenção, e que a manutenção tem que ser primeiro, na primeira volta, é que nós vamos tentar. Estão criadas todas as condições para isso? Minimamente estão criadas, as questões financeiras, humanas estão criadas, só temos uma adversidade que é do campo, vamos ter que realizar os jogos em Quilimane, mas isso, como vamos entrar a saber da dificuldade, isso não nos vai abalar tanto. Que tipo de jogadores o Machetes de Mucuba vai apresentar? Militares ou jogadores profissionais, como sois dizer? Militar jogador. São militares jogadores. Temos um plantel constituído em 100% por militares. E qual é o apoio que tem do Ministério da Defesa? Já tivemos muito apoio, começando mesmo pela reabilitação da sede. Foi graças ao Ministério da Defesa, a profissionalização dos atletas. No ano passado estávamos a correr com 2 militares, do resto eram civis, mas esse ano o Ministério da Defesa decidiu profissionalizá-los, foram a uma instrução básico-militar e passaram a pertencer ao quadro do Ministério da Defesa. Então esse é um grande apoio que nós tivemos, pelo menos a componente salarial já está sanada. A pandemia do coronavírus continua a ter impacto no seio do desporto moçambicano, a tal ponto de que a Associação de Futebol da cidade de Maputo acabou por suspender a realização do campeonato provincial como forma de precaver-se desta doença. Rodou na tarde de quarta-feira a 6ª jornada do Campeonato Provincial de Futebol da cidade de Maputo, que em alguns campos continuavam a arrastar mais de 300 pessoas, desrespeitando o apelo do Presidente da República, Filipe Nyusi, para que tenham lugar em eventos com menos de 300 pessoas. Esta foi a última vez que tal situação se verificou, pois a prova foi suspensa devido à ameaça do Covid-19. A Associação de Futebol da cidade de Maputo fez esta quarta-feira a análise da ameaça do coronavírus e acabou por decidir pela suspensão da prova por um período de 15 dias, tendo apenas permitido a disputa da jornada já marcada, que teve lugar na última quarta-feira, em que se registraram muitas goleadas.
Durante 2 semanas, a direção de Amílcar Jussub e os clubes da capital do país vão observar a evolução da pandemia, por forma a decidir quando é que a prova vai retomar. Quem também suspendeu todas as atividades por conta desta pandemia do Covid-19 é a Federação Moçambicana de Basquetebol, que orientou todas as associações para que parem com a realização de eventos ligados a esta modalidade. A 7 de abril, a Federação Moçambicana de Basquetebol voltará a avaliar a situação por forma a definir quando é que as provas regressam. A Federação Moçambicana de Basquetebol anunciou em comunicado que todas as competições da modalidade sob sua égide e das associações provinciais estão suspensas como forma de prevenção da pandemia do coronavírus. Esta suspensão foi anunciada em comunicado divulgado pelo organismo máximo da bola ao cesto no país, que deu conta que esta medida entra imediato em vigor até o dia 8 de abril de 2020, segundo o comunicado assinado pelo presidente da Federação Moçambicana de Basquetebol, Roque Sebastião. O comunicado que temos vindo a citar faz saber que a 7 de abril a Federação Moçambicana de Basquetebol irá fazer a avaliação da situação diante das medidas que serão anunciadas pelo governo sobre o avanço ou recuo da pandemia e serão anunciadas as medidas subsequentes. Recordar que esta semana a Associação de Basquetebol da cidade de Maputo havia decidido para a venda de 150 bilhetes e permissão do acesso de mais de 150 pessoas, dentre jogadores e pessoal técnico, como resposta ao apelo do Presidente da República, Filipe Nyusi, para que não ocorram eventos com mais de 300 pessoas, como forma de evitar o contágio por esta pandemia que está a afetar em grande medida o mundo. E 3 clubes grandes da capital do país decidiram suspender a atividade dos seus escalões de formação como forma de precaver-se e prevenir esta pandemia. Trata-se do Desportivo Maputo, Costa do Sol e Ferroviário de Maputo. O Grupo Desportivo Maputo e o Clube Ferroviário, também da capital do país, suspenderam as atividades dos seus escalões de formação por conta da ameaça da pandemia do Covid-19, medida tomada mesmo sem que Moçambique tenha registrado algum caso do coronavírus. Os alvinegros suspenderam as atividades dos seus escalões de formação na modalidade de basquetebol e, segundo Sérgio Etier, esta medida foi tomada tendo em conta que as equipas, desde iniciados aos júniores, ainda não começaram os seus campeonatos. Bom, o Departamento de Basquete, juntamente com a Direção Desportiva, decidiram cancelar os treinos e atividades de basquetebol de todas as camadas inferiores. Falo de iniciados até os júniores. Com o objetivo de minimizar ou de tentar criar alguma segurança naquilo que diz respeito à saúde e o bem-estar dos nossos atletas, porque foram tomadas algumas providências ou algumas cautelas pelo governo. Só que nós, como entidade, como clube, decidimos também internamente criar essa medida como forma de evitarmos, porque não queremos ter aqui situações de recebermos atletas ou pessoas que possam estar infectadas e depois o contágio, criar-se um contágio maior. E vocês estão inseridos no campeonato de basquetebol que só vai parar a 22 de março. O que é que vocês têm a dizer em relação a isso? Bom, o que nós sabemos é que foi ontem, houve uma reunião ontem da Associação de Basquetebol, na qual iria-se decidir quando é que iria-se parar o campeonato de basquete, mas dizer que nas camadas inferiores, que foram as que nós cancelamos os treinos e atividades de basquete, não estão afetadas pelo decorrer das provas, porque ainda não iniciaram as provas. O que nós fizemos foi internamente criar a condição de separar os treinos para que se tente normalizar a situação e percebemos como é que depois podemos reiniciar com os treinos. Já o Ferroviário de Maputo fez saber da suspensão das atividades das suas equipas de formação através de um comunicado, no qual dá conta ainda do cancelamento da realização da sua Assembleia Geral, inicialmente prevista para ter lugar a 21 de março. Os locomotivas fazem saber que apenas as suas equipas séniores de futebol e basquetebol é que vão manter a sua atividade,
isto é, treinos, de forma restrita até aos dias 31 de março e 7 de abril de 2020, altura em que a Liga Moçambicana de Futebol e a Federação Moçambicana de Basquetebol, respectivamente, farão novos pronunciamentos sobre a avaliação da situação da ameaça da pandemia do coronavírus. Não só o desporto moçambicano está a ser afetado por conta desta pandemia, o mundo todo está paralisado por conta desta doença que tem causado muitos estragos para o desporto, para a sociedade. Vamos ver como os desportistas ao nível do mundo estão a reagir face à pandemia do Covid-19. Já sabe, a pandemia do Covid-19 está a paralisar o mundo, incluindo o mundo desportivo. Por isso, não se esqueça de tomar as medidas de precaução. É simples, lave sempre que possível as mãos com água e sabão. É tudo quanto aquilo que tínhamos levado para si nesta edição do Magazine Lance MZ. Já sabe que pode acompanhar as nossas edições no nosso canal do YouTube e também na nossa página do Facebook. É simples, procure por lance.co.mz e ficará ligado ao nosso Magazine Lance MZ. Tchau, tchau e até a próxima!